Olá, eu sou Thais Ares, psicóloga formada pela PUC São Paulo, sou especialista em psicologia da saúde, com ênfase em urgência e emergência, aprimorada em psicoterapia para pessoas em situação de luto e agora sou mestranda no programa de psicologia clínica no LELU. Tem um ponto que eu gosto nessa minha trajetória profissional, que quando eu estava na graduação, eu fiz um estágio no serviço funerário, que foi uma parceria, uma extensão universitária entre a PUC São Paulo e o Serviço Funerário Municipal de São Paulo. E nesse estágio que eu fiz, eu pude conhecer o universo dos trabalhadores do serviço funerário, e o meu olhar sobre o sofrimento deles se transformou. E é muito do que a gente vai conversar aqui hoje. Assim como o contato que eu tive com socorristas na residência de urgência e emergência, eu ficava muito no pronto-socorro, então a gente tinha muito contato com profissionais socorristas. Então, essa bagagem eu acho que vai dar um pouco do tom da conversa que a gente vai ter hoje com o Paulo, né? E você, Paulo, sua vez, se Uhum. apresente. Eu sou o Paulo Rocha, sou psicólogo com especialização em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Assim como a Thaís, eu sou mestrando no programa de psicologia clínica na PUC São Paulo. Nós fazemos parte do LILU. E durante um período, eu atuei como estagiário em psicologia em uma unidade prisional no interior de São Paulo. E lá eu pude testemunhar um cenário permeado por invisibilizados, que é um dos temas que a gente vai discutir aqui hoje. O meu interesse e meus estudos têm se concentrado hoje nos lutos não reconhecidos, que ocorrem dentro do sistema prisional, em especial o luto da mãe quando separada dos seus bebês. Importante a gente falar abertamente sobre a morte. Inclusive, os especialistas em suicídio estimulam que existam debates saudáveis sobre a temática. Inclusive, se você está aqui e precisa de ajuda, não hesite em ligar para o 188, que o pessoal que trabalha no Centro de Valorização da Vida, o CVV, vai te ajudar. Então, a gente está aqui numa conversa para trazer informação, desmitificar o assunto, mas se você precisa de ajuda, liga agora para o 188, que esse é o caminho para você ser acolhido e receber suporte. Muito bem lembrado, Thaís. É bom iniciar deixando esse disclaimer. E é importante também ressaltar que os números para contatos de emergência vão estar fixados no final desse episódio, tá? Eu também vou deixar eles aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, se vocês precisarem de qualquer contato, estarão todos aí embaixo, tá bom? Podemos começar então, Thaís? Vamos lá, Paulo. Então, estudos mostram que cerca de 135 pessoas são impactadas pela morte de uma pessoa que comete suicídio. Então, é natural que a gente primeiro pense na família, nos amigos, as pessoas que trabalham, que estudam com essa pessoa que faleceu, e é fundamental a gente levar também atenção aos profissionais. Quem que socorreu essa pessoa? É, quem que cuidou das questões relacionadas ao ritual de despedida? Então, os socorristas e os agentes funerários, o pessoal que trabalha no serviço funerário, eles podem vir a ficar invisíveis nesse cenário. Então, a atenção está toda voltada para determinadas pessoas e a gente tem que incluir esses trabalhadores. É curioso esse dado, né, Thaís? 135 pessoas, é bastante gente, né? E nos dá uma dimensão dos impactos que uma morte pode causar. É claro que a família sofre um impacto significativo diante de qualquer perda de algum membro, né, de algum membro importante para aquela família. Entretanto, não é somente a família que tem esse contato com a morte dessa pessoa, né? Há diversas outras, inclusive as que têm como seu trabalho a obrigação de estar em contato direto com mortes, né? Paulo, então vamos pensar, por exemplo, em um agente funerário que participa do ritual de despedida de um jovem, assim, da nossa idade, vai, cerca de 30 anos, que se suicidou. Então, ele tem um contato direto com a família, com todos esses
entes queridos, as pessoas próximas a quem faleceu, ele vê a expressão do rosto, ele escuta o choro, ele vê a família reagindo, né, à perda. Então, ele entra em contato com essas pessoas subitamente enlutadas, testemunha as reações, participa do acolhimento, ele vivencia aquilo, ele é impactado por aquilo. Exatamente. Ele tá no olho do furacão ali, né, Thaís? Eu tenho visto, não sei se você reparou, tem surgido um interesse em podcasts aí de chamar auxiliares de necrópsia para falar sobre suas experiências. E é curioso como essa ideia de um trabalho que lida o tempo todo com a morte, ele nos interessa, né? Mas, entretanto, eu já vi várias dessas entrevistas, eles nunca falam desse lado do impacto que essa pessoa como profissional, como trabalhador ali, ele sofre, né, diante dessas perdas. Eu sei que você foi estagiário no Serviço Funerário de São Paulo, né? Você poderia falar um pouco mais desse estágio que eu acho super interessante? Isso, esse estágio, quando essa oportunidade surgiu, eu mesma estranhei, né? Falei, nossa, como que eu vou fazer um estágio no serviço funerário? Mas eu confiava e continuo confiando na nossa orientadora, não? A professora Maria Helena Franco, referência em luto no nosso país. E eu falei, se eu confio nela, então vamos lá ver o que vai acontecer. E tinha um estigma até para minha família, porque os meus amigos estagiando em empresa, em outros lugares, assim, e aí era eu, estagiária do serviço funerário, até minha família olhava um pouco feio assim, onde isso vai dar? Né? Então, se uma estagiária de psicologia já tem o seu sofrimento não, o seu lugar ali, assim, meio estranho, né? O que essa Thaís, essa menina vai fazer lá no serviço funerário? Então, mas esse estágio abriu o meu olhar para o universo dos cemitérios, inclusive. Eu cuido de pessoas em situação de luto, então hoje, para mim, no meu trabalho clínico, é fundamental entender o que acontece dentro de um cemitério, como essas pessoas se relacionam com os agentes funerários, como é o esquema mesmo num ritual de despedida, onde elas estão muito fragilizadas. E lá a gente escutava muito dos trabalhadores que eles se sentiam extremamente invisibilizados e havia muito sofrimento, muito, muito sofrimento mesmo, porque é um contato direto com todo tipo de morte, né? Sim. E a morte é um tabu no Brasil, né, Thaís? É, morte é tabu, então pode perceber, o cemitério ele fica até marginalizado, né? Pessoas passam, fazem o sinal da cruz, às vezes passam até por eles e fazem o sinal da cruz, como se falar sobre a morte fosse atrair. Exato. Então, e aí, como que fica o cuidado dessas pessoas, né? Se a gente se afasta, a gente dificulta que eles recebam apoio. Sim, porque o fato de eles não receberem treinamento, né, para eles não estarem treinados a lidarem com isso, lidar com as emoções das pessoas em situação de luto, ele pode potencializar o sofrimento que vive no dia a dia, né, esses profissionais. A reação emocional dos sobreviventes de suicídio, por exemplo, pode impactá-los de modo importante, né? Quando a gente fala de suicídio, é uma morte, assim, é uma perda, mas é uma perda diferente, né, Thaís? O suicídio ainda é muito estigmatizado, né? Isso. Por isso que os especialistas debatem que haja essas discussões, como a gente está aqui, saudáveis sobre o tema, porque é um luto que traz muito sentimento de culpa, por exemplo. Como eu não vi, como eu não percebi. Então, o suicídio ele é multifatorial. A gente precisa entender o suicídio como multifatorial, não existe um culpado, então a família se sente muito culpada. Isso tudo também é exteriorizado nos rituais de despedida. Uhum, uhum. Isso mesmo. Agora, voltando a falar desses não reconhecimento, essa invisibilidade, né? Nesses últimos tempos, eu tenho estudado muito sobre o luto não reconhecido. Até como eu disse no início, tem muito a ver com a minha pesquisa. E, de forma direta, o luto não reconhecido é todo luto que não tem seu reconhecimento social ou até mesmo não é validado pelo próprio lutado, né? Que acredita que não deveria estar sofrendo por conta daquela perda. E sempre quando eu penso nisso, e por que que isso me atrai para minha pesquisa? Porque eu falo do luto das mães encarceradas quando separadas de seus bebês. E é muito didático falar disso, porque, perceba, o bebê está dentro da penitenciária, a penitenciária é um ambiente insalubre, não deveria estar lá,
Então, quando esse bebê é afastado dessa mãe, a mãe sofre um luto, passa por um luto. Só que quem está dentro da sociedade, e até mesmo essa mãe, acha que ela está errada em sofrer esse luto, porque o melhor para o bebê é sair de lá. Então, não há esse reconhecimento do luto, né? E há diversos lutos que podem se encaixar nessa categoria, como, por exemplo, aquele a partir da morte de um animal de estimação, o luto por um aborto espontâneo, por exemplo, não, a criança que não veio, então, por que que a mãe deveria estar de luto se a criança, de certa forma, entre aspas, não existiu? O luto por um sonho não realizado, por exemplo, o luto pela morte de um ex-cônjuge. Então, tem vários, né? Pois é, com certeza, não ter a validação social, né, diante do seu sofrimento é um fator de risco para a sua saúde mental. É, porque não ter o reconhecimento do luto dificulta a sua elaboração, né? Que a gente entende que a elaboração do luto ela é importante, né? Nesse processo. E pode favorecer, sim, complicações do luto, como, por exemplo, o luto complicado. É, exatamente, Paulo. Isso faz a gente pensar também no pesar vicário, que é pouco conhecido, e o que que é luto, quem está passando por um luto não reconhecido, quem está vicariamente, né, ali pesaroso por aquilo que vivenciou. Thaís, esse tema é muito interessante. Eu confesso para você que eu só tinha ouvido falar sobre pesar vicário nas nossas aulas. E é engraçado que a primeira pessoa que eu perguntei foi você, então eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o pesar vicário. O pesar vicário é um sentimento de pesar pelo sofrimento do outro. É um sentimento natural onde a pessoa sente a perda, mas ela não tem relação direta com quem morreu. Então, por exemplo, os bombeiros, policiais militares, os agentes funerários. Então, eles sentem aquela perda sem ter um vínculo, porque o luto não reconhecido existe um vínculo. Então, médicos que cuidam de pacientes, enfermeiros, psicólogos, é, se hoje um paciente nosso falece, por exemplo, a gente pode vir a ficar enlutado, a gente tem um vínculo com essa pessoa. Uhum. Então, a gente tem uma convivência na vida, não vai para o bar, não vai viajar, não está na casa da pessoa, mas a gente tem um vínculo, tem uma construção de um vínculo que vai levar a um luto, que pode ser que seja não reconhecido, que é o que a gente vê nos hospitais. Mas se, por exemplo, os bombeiros e os agentes funerários, que eles não têm esse vínculo, então não tem a ruptura de um vínculo, mas tem um pesar vicário por aquele sofrimento que eles testemunham e participam, porque eles têm tarefa na morte daquelas pessoas. Nossa, é muito interessante isso, né? Então, em tese, ali sintetizando tudo, a diferença do pesar vicário para o luto não reconhecido é que no luto não reconhecido há o vínculo, né? No pesar vicário, não. Mas há o contato com essa perda. Então, de certa forma, desperta nesse indivíduo um sofrimento, ainda que não tenha havido ali um vínculo. É, exatamente. Então, em cemitério tem muita briga, né, Paulo, em ritual de despedida. Isso a gente escutava muito dos agentes funerários, e muito tem disso, né? Porque qual vínculo era reconhecido e qual não era. Então, tem muita disputa. Então, um filho que ficou muito distante do pai se afastou, depois veio até o ritual, e aí as pessoas não reconhecem porque houve uma ruptura daquela relação, mas ele também está enlutado. Então, tem muito disso no cenário que se dá da despedida. Mas vamos pensar nos agentes funerários. Então, tem um coveiro que trabalhou no enterro daquele jovem de 30 e poucos anos, como a gente mencionou anteriormente. Uhum. Então, chega a família. Então, a gente que trabalha com luto sempre olha quem morreu, como morreu, quando morreu. É um básico. A gente precisa saber. Essas três perguntas são norteadoras para tudo que vai acontecer ali, né? Nos cuidados daquela família, daquela situação. Então, a família chega, expressa a dor do luto por suicídio. Então, vamos imaginar do que essa pessoa, qual foi a forma que essa pessoa se suicidou, porque isso impacta é, quem testemunhou. Então, vamos lá, a família vai estar reagindo a tudo aquilo que ela vivenciou, aquela comunicação do óbito. Então, ela grita, o choro. Vamos imaginar, esse rapaz, ele tinha uma esposa que estava grávida, então estava desolada. A mãe do jovem não deixava colocar terra no caixão, gritava. Então, alguns tipos de morte, as reações emocionais são muito intensas. Então, acabou aquele ritual, o coveiro termina o dia dele, volta para casa, evita falar sobre o que aconteceu, porque a família em outros momentos já manifestou
que não dá conta de ouvir. Então, é diferente uma pessoa que trabalha numa loja. Ah, e hoje um cliente foi grosso comigo, falou alguma coisa assim. A gente dá conta de ouvir isso. Mas a nossa família dá conta de ouvir histórias que trazem esse horror. Nossa, hoje uma mãe gritava desesperadamente, não deixava eu colocar terra em cima do caixão do filho que se suicidou. Então é muito pesado. Então, à noite, vamos pensar como fica essa pessoa chegando em casa sem conseguir compartilhar, sem esse espaço de escuta dentro da própria casa, e não porque a família é ruim, mas porque é muito pesado. Então, ele não consegue dormir, a mente dele está na esposa grávida, ele fica pensando se o bebê está correndo risco de vida pelas fortes emoções da mãe. Então, quem que vai cuidar dessa criança quando essa criança nascer, já que agora ela é viúva? Ele fica questionando Deus, por que todo esse sofrimento? Enfim, muitas coisas podem ficar. Ele fica triste, 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 e não consegue reconhecer o que que pegou nele, por exemplo neste caso, porque alguns casos pegam mais em outros, é que nem a gente no consultório, né? Você sabe disso. Uhum. Algumas coisas, situações nos afetam mais do que outras. Então, vamos imaginar esse coveiro triste, fica mais ansioso, preocupado, passa algumas noites com insônia, está extremamente afetado e nem sempre está sendo visto e ele mesmo compreendendo o que está acontecendo com ele. Perfeito, Thaís, é isso mesmo. E eu tava com isso na cabeça e você tirou da minha mente quando você falou da nossa vivência clínica, né, no consultório, como que isso acontece com a gente, nos afeta. E você fala dos coveiros, mas eu consigo pensar em diversos outros profissionais, por exemplo, os bombeiros, né, que também devem passar muito por isso. E ainda mais que isso, como é importante a gente dar esse nome, né, Thaís, que é uma forma também de reconhecer esse pesar, né, reconhecer esse sofrimento que eles têm, né, tirar eles um pouco dessa invisibilidade. A doutora Cláudia Comaru, psicóloga, né, que também foi aluna aqui do Lelu, um grande orgulho, uma pessoa muito querida, além de profissional competente, ela pesquisou no doutorado sobre o pesar ficário dos bombeiros militares. Uhum. Extremamente importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente leu a tese para fazer essa conversa aqui. Então, lá na tese, ela fala sobre como, ao atenderem uma ocorrência, os bombeiros passam a assistir o sofrimento alheio de perto, acompanhando a agonia, participando ali com as tarefas que cada um tem que desempenhar naquilo, e a batalha, vida e morte. Então, vai viver ou vai morrer? O que que vai acontecer com essa pessoa que eu estou aqui atendendo? Eu li a tese dela, Thaís, achei bem interessante que ela aponta, ela chama de descompressão como uma intervenção adequada para cuidar desses profissionais. Porque, como você mesmo coloca aí, ela coloca muito bem no trabalho, há uma alta carga emocional que são vividos pelos profissionais no dia a dia. E o que muitas vezes resulta em ansiedade e sofrimento. A descompressão, então, ela age como uma válvula de escape da ansiedade, que é gerada pela experiência vivida. Diversas estratégias podem ser aplicadas como forma de descompressão, por exemplo, encaminhar esses profissionais para cuidados psicológicos, sei lá, ela dá um exemplo lá de uma roda de conversas que um dos bombeiros faziam entre eles, né? E até mesmo atividades esportivas. Pois é ótimo isso. Essa tese é maravilhosa. Eu acho que dá voz ao que muitos deles não sabem nem colocar esse Uhum. nome, né? Descompressão. O que que é descompressão? Então, descompressão, tudo isso que ela aponta lá, é um excelente modo de promover saúde mental e prevenir a formação de um maior comprometimento psíquico. É isso mesmo, Thaís. Eu estava aqui também, Thaís, pensando no que você disse sobre as pessoas não terem o desejo de ouvir sobre o dia de trabalho de quem lida com a morte, né? Às vezes a pessoa mesmo hum, não fala, não comenta com os outros, porque sabe que vai ter uma reação negativa. As pessoas não estão preparadas ou não querem ouvir o que elas têm a dizer. E isso pode dificultar essa descompressão, né? É, Paulo, quem trabalha com sofrimento, nós dois, por exemplo, a gente tem que ter um autoconhecimento ímpar. Então, o que que me ajuda a relaxar? Eu, por exemplo, adoro fazer yoga. Qual que é o seu jeito de descompressão?
Ah, Thaís, eu adoro passear com os meus filhos, eu adoro escrever. Ter um momento para mim sozinho ou com meus filhos é a minha descompressão principal. Isso. Então, é exatamente isso. Eu tenho que saber o que é bom para mim, para depois de um dia extremamente agitado, eu buscar aquilo que vai me ajudar a aliviar. Quando eu entro na aula da yoga, eu saio transformada a outra pessoa. Então, eu não vou ficar aqui em casa sofrendo, agitada, às vezes grita, né? Quantas vezes a gente não chega em casa e já dá uma resposta, né? Assim, já começa a implicar com coisas e deslocar aquela irritação que não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com amigos, mas é porque a gente não sabe o que fazer com o que a gente sente. É isso que é descompressão. E é Colocar aquilo que a gente está sentindo em algo que vai ser para nos ajudar e não prejudicar. Vou ajudar, exatamente. E é engraçado como no nosso consultório a gente observa que as pessoas não têm isso, né? Parece uma coisa básica de se ter, de se conhecer também, né? Faz parte de se conhecer. O que é aquilo que eu posso utilizar para me ajudar nessa descompressão? E as pessoas não têm essa noção, não sabem às vezes o que que você gosta de fazer. Elas não sabem dizer, elas têm dificuldade. A vida é tão corrida, tão tediosa para elas que elas não param nem para refletir sobre isso, né? Thaís, vamos voltar a falar agora dos bombeiros. Eu tinha lido na tese da Komaru que uma das estratégias que os bombeiros usam é racionalizar o vivido, né? Aquilo que foi o sofrimento ali que ele passou, aquele evento significativo, mantendo o foco no objetivo a ser alcançado, o que pode permitir para eles seguirem em atividade, evitando que paralise frente a uma realidade potencialmente traumática. Você consegue pensar em outras profissões que tenham isso também? Cirurgião, por exemplo. Um cirurgião que ele abre pessoas, ele corta, né? Então, que faz amputação de membro, por exemplo. Ele precisa ter uma racionalização diante da tarefa para ser possível de lidar emocionalmente com aquilo, né? Ele não vai ficar lá, estou cortando, estou mutilando uma pessoa. Ele precisa racionalizar por que que ele está fazendo aquilo, né? Então, precisa ter a técnica protegendo. Agora, parando relacionado ao cirurgião e voltando para o cenário do serviço funerário e dos bombeiros ali. Imagina os casos onde tem mutilação do corpo. Então, pessoas que se jogam no metrô, caem de prédios. Quem faz o resgate lida com as tarefas traumáticas, são mortes violentas que geram horror. Até, Paulo, me lembrei uma vez de como eu fiz residência em urgência e emergência, eu participava de muitas situações que envolviam socorristas, né? SAMU, do metrô. Então, tem duas que me chamaram a atenção. Uma é de uma pessoa que se jogou no trilho e, enfim, foi resgatada, foi levada para o pronto-socorro. E o bombeiro não, o segurança do metrô, ele chegou muito aflito, ele precisava falar. Às vezes a atenção até do psicólogo que está lá no PS, do médico, está pensando, cadê a família? Mas aquela pessoa que trouxe também estava precisando ser escutado. Ele falava assim, eu infartei 3 meses atrás, então é isso, será que eu dou conta? Ele falava, eu tive que correr. Essa pessoa não, o trem não chegou a colidir com a pessoa, mas essa pessoa correu nos trilhos do metrô. Então ele correu atrás, ele foi a pessoa que correu atrás. Então imagina a adrenalina de você estar correndo atrás de uma pessoa com o trilho do metrô para evitar que aquilo aconteça, você também está em risco. Então precisa ter essa escuta, né? Porque é uma cena muito difícil. Que impacta, ainda que o acidente não ocorreu ali, né? Só da probabilidade que ele acontecer na sua frente ali, te impacta de alguma forma, né? E é engraçado que você está falando do trabalhador do metrô, e é uma atividade que, quando você fala, traz umas dificuldades que a gente, por estarmos distantes disso, né? A gente acaba não reconhecendo todas essas dificuldades. Exatamente. Thaís, voltando a falar de bombeiros, eu gosto de militares, talvez por eu ter sido durante uma fase da minha vida militar, tem uma possível consequência emocional, né, que sempre me despertou o interesse e que pode atingir diferentes profissionais que trabalham de perto com a morte, como, por exemplo, os socorristas, profissionais de serviços funerários, e até mesmo os profissionais da área de saúde, que a gente conhece bem.
Agora, eu estou me referindo à fadiga de compaixão, que é um conceito muito interessante também. Como eu sei que você trabalha em um hospital, acredito que já tenha tido contato com isso. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para gente? Bom, claro, Paulo, fadiga de compaixão é só a gente voltar um pouquinho, 2 anos atrás, por exemplo, o Covid, né? Sim. Imagina como ficou, uma exaustão emocional, física, de você não conseguir sair do cenário do sofrimento. Então, coveiros que faziam todos aqueles enterros, com os corpos velados e as reações emocionais pesadas, abrindo mais vala, né? Então, dá uma fadiga por compaixão. Você sente compaixão por aquilo que você está vivenciando, médicos, psicólogos que não conseguiam e não tinham uma previsão de quando aquilo ia acabar, por exemplo. Se a gente trouxer esse cenário do Covid, a gente consegue imaginar o quanto eu sinto compaixão pela dor do outro, e eu vou Uhum. ficando fatigado. Eu não vou dando conta mais de testemunhar tanto sofrimento, vivenciar aquela dor tão de perto que me afeta de outra hora. Exatamente. Isso é muito sério, né, Thaís? E como que podemos ajudar esses profissionais que estão passando por uma fadiga de compaixão, por exemplo? É sempre importante a gente lembrar que a gente tem limite. Uhum. E às vezes as pessoas nos cobram ultrapassar esses limites. Então, pedir ajuda. Então, pedir ajuda é muito importante. Quando você percebe que você está ultrapassando um limite, que aquilo está muito desafiador para você, vai te tocar de outra ordem. Então, por exemplo, para mim, casos que são muito difíceis de lidar, criança. Uhum. Então, criança, eu já sei que é um ponto ali que tem um limite envolvido. Eu posso pedir ajuda, que é a gente volta naquela conversa do autoconhecimento, né, Paulo? Eu preciso saber quais são os meus limites para não ultrapassá-los, pedir ajuda. Então, entender o que que vai te descomprimir, o que que você tem mais dificuldade e facilidade na tarefa que você desempenha. Uhum. Isso tudo te traz para um ponto de atenção sobre si mesmo, autocuidado e respeito a você para não se envolver além do que vai te trazer benefícios, né? Então, prestar atenção quando você dá um passo além do seu limite e saber falar: oi, estou precisando de ajuda, cheguei no meu limite, porque todos nós temos. Perfeito. E eu acho que, pelo tudo que você escreveu aí, o único caminho que eu consigo enxergar é através da terapia, né? Fazer terapia é importantíssimo para garantir que tem acesso a todas essas coisas que a gente considera importantes, essas potencialidades que nós temos e talvez a gente desconheça, né? E a gente precisa de política pública, né, Uhum. Paula? É essencial fazer terapia, cada um buscar por si o que faz bem, mas a gente precisa também de política pública, de pessoas olhando para os bombeiros militares, para os agentes funerários, para que essas pessoas sejam também assistidas pelo Estado. É. Precisa ter incluído ali política pública para que essas pessoas tenham prevenção de adoecimento mental e assim sejam cuidadas, porque todo mundo sabe que esse trabalho é um trabalho que envolve muito sofrimento. Então, além disso, além da terapia, do aconselhamento, a política pública é fundamental. Acho que é importante a gente colocar isso aqui, porque precisa de uma atenção. E é a base, né, Thaís? Política pública, sem política pública não se faz nada, né? E eu digo que é a base porque se você garante esses cuidados aos profissionais que estão expostos a esse risco, não impacta somente na qualidade de vida deles, né? Mas de todos nós, pois com certeza possibilita que eles possam prestar cuidados de qualidade para a gente, né? Como população. Então, é um investimento que se faz que tem um efeito em cadeia, né? Que acaba atingindo a todos nós. Parece que a gente tá falando de uma maneira mais informal aqui, né, Paulo? Para Uhum. que as pessoas acessem esse conteúdo, que cheguem a todo tipo de público. Mas o que a gente está falando aqui é extremamente sério. Então, a gente ajuda a nomear, né?
luto não reconhecido, pesar vicário, fadiga por compaixão, mas é importante a gente falar que esse é o start de uma conversa, que tem muita gente trabalhando sério sobre isso, que a gente está trazendo luz, colocando isso na internet, para até que as pessoas pensem nisso, Isso, mas que é uma conversa com um tom mais informal, com isso. trabalhos muito sérios por trás disso. Exatamente, Thaís. A nossa intenção aqui não é esgotar o tema, pelo contrário, é dar para as pessoas, mostrar para elas outros caminhos que elas podem conhecer, coisas das quais eu também não tinha ouvido falar antes de entrar no Lelu, né? Então é interessante mesmo a gente divulgar isso, todas essas coisas. Thaís, foi um prazer imenso bater esse bate-papo com você. Nunca é fácil falar sobre esse tema, né? Mas com toda certeza é necessário. Eu espero que você que nos assistiu tenha achado interessante o tema discutido nesse episódio. Nós queremos disponibilizar a área dos comentários para que vocês possam fazer perguntas e deixar sugestões. Assim que possível, alguém de nós irá responder, tá? Quero também lembrar que essa temporada do podcast ainda não acabou, tá? Tem mais. No próximo episódio, o tema será profissionais de saúde impactados nos hospitais e a gente aguarda você lá, né, Thaís? Pois é, então fiquem por aqui. Espero que esse vídeo chegue a bombeiros, a policiais, agentes funerários e que vocês possam se sentir vistos, porque é isso que a gente quer e que mais ajuda cheguem a vocês, além de vocês também buscarem ajuda. É isso. Muito obrigado. Tchau. Morning, we can all start again.